pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Superfrete. Para você que acompanha aqui a gente no nosso canal, sabe que pelo menos uma vez por mês a gente está aparecendo por aqui para trazer algum conteúdo especial para vocês com alguma fala de algum especialista. Eu sou a Sara e vou passar a bola para o Rafa. Oi, Rafa! Olá, Sara. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, dividindo esse espaço de aprendizado, de conteúdo. E a gente vai hoje para um tema que é sensacional e que tenho certeza que faz muito sentido para todo mundo que trabalha com e-com. A gente vai falar hoje, literalmente, de vendas em multicanais, né? Muitos lojistas começam vendendo em apenas um canal, no Instagram, no WhatsApp, aí monta sua loja própria, passa por marketplace, mas aí se perde no meio desse caminho, né? Então, vender em vários canais pode aumentar muito o alcance da loja, mas também pode virar um caos, se não houver nenhum controle. E é aí que a gente entra hoje. Pois é, Rafa, porque a parte que fica por trás de tudo isso é muito importante que você tenha tudo alinhadinho, que você tenha um sistema que consiga gerenciar o estoque, por exemplo. Então, a gente tem aqui um cara que é surreal, o currículo dele é maravilhoso, ele passou por várias grandes empresas do Brasil, conhecidas internacionalmente, e para falar desse tema de como vender em vários canais sem perder o controle, a gente recebe o Thiago Rotondo, gerente de parcerias da Loja Integrada. Daqui a pouco a gente fala o currículo aqui do Rotondo, né, Rafa? Então vamos convidar para falar aqui sobre esse tema de vender em múltiplos canais sem perder o controle do estoque, chamar aqui o Rotondo para dar as boas-vindas. Oi, Rotondo! Oi, tudo bem? O Tudo difícil bem? é Seja muito acompanhar essa bem-vindo. energia toda, hein? Caramba! Que legal. Bom dia, Rotondo. Bom dia, bom dia. Então, Rotondo, seja muito bem-vindo ao nosso webinar. A gente fica muito feliz em contar com vocês aqui da Loja Integrada, nova parceira aqui da Superfrete, e receber vocês aqui é muito, muito gratificante para a gente, e ter uma pessoa com o seu know-how, trazendo esse conhecimento para as pessoas que estão aqui, esses empreendedores que buscam crescer a cada dia que passa. Então é muito importante a gente contar com alguém como você. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse dia de hoje. E a gente tem certeza que não vai ser como todos os webinars, né, Rafa? Não vai ser apenas algo para a gente, para os empreendedores, mas para a gente também, né? A gente que trabalha no e-commerce, para a gente ter mais conhecimento sobre aí, esse tema aí que é bem diferenciado e que as pessoas precisam saber bastante, né, Rafa? Sim. E tem um ponto, pessoal. Toda vez que eu converso com o Rotondo, ele me dá uma aula. Então, assim, tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva e de muito aprendizado para todos nós. Vale destacar aqui que a gente vai falar de um tema que eu acho que tem as dores, né, dos lojistas aí, que acabam pegando muito. Se você tem pedidos que chegam de diferentes plataformas, dificuldade para atualizar estoque, risco para vender o mesmo produto em duas vezes, né, risco de vender o mesmo produto aí em duas vezes, falta de visão centralizada das suas vendas, confusão na hora de gerar pedidos. Esse webinar de hoje aqui é para você, e o nosso professor aí, Rotondo, vai nos guiar nessa aula hoje. Legal, obrigado aí pelas palavras. Eu vou tentar seguir o mínimo possível de roteiro. Vou falar aqui de forma natural, pensando em vivência. Esses cabelinhos brancos aqui já me trouxeram pelo varejo e e-commerce tem pouco mais de 20 anos. Passei por diversos marketplaces, desde a construção de alguns, e então acho que quero trazer bastante conteúdo aí para todo mundo. Boa. Então, antes da gente... Pode falar, Rafa. Não, pode seguir. Eu ia destacar ali a Loja Integrada, né? Apresentar a Loja Integrada, que é uma das nossas principais plataformas de e-commerce do Brasil, o qual o Rotondo faz parte. Ela é focada em pequenos e médios lojistas, né? Na facilidade de uso, a integração com os marketplaces, centralização da operação. Então, o Rotondo vai trazer para a gente, além dessas vendas em múltiplos canais, né? Um pouco também da Loja Integrada aqui para a gente, para o nosso mundo, e como pode contribuir para o nosso dia a dia. Perfeito.
Boa, Rafa. E agora eu vou trazer aqui para vocês um pouco da apresentação do Rotondo, vou contextualizar aqui o currículo desse homem que é impressionante. O Rotondo, ele é gerente de parcerias da Loja Integrada, com mais de 20 anos de experiência no e-commerce brasileiro, especialista em negociações estratégicas, ecossistemas de parceiros e integração de soluções como logísticas, meios de pagamento, marketplaces, atuou em empresas como Submarino, Americanas, Saraiva, Buscapé e Olist. Então, não é fraco não, viu, Rafa? A gente já passou por todos os lados do balcão, né? Então, tem que saber a dor, onde que o lojista tem dor, ou como que funciona cada canal. Então, bora lá. Boa. Então, vamos começar aqui a apresentação. Deixa eu colocar aqui a tela novamente. Então, aqui a gente já apresentou o Rotondo. Nesse webinar, a gente vai trazer algo diferenciado para vocês que estão assistindo aqui esse webinar de hoje. A gente vai ter uma conversa mais informal, além da apresentação em si, como a gente estava seguindo em webinars anteriores. Então, a gente vai estar aqui também acompanhando o desenvolver da apresentação do Rotondo e também contribuindo aqui com algumas perguntas que surjam pelo caminho e algumas opiniões. Então, hoje a gente está com o webinar num formato diferente para a gente começar nesse piloto a partir de agora a fazer os próximos. Bora lá, vamos passar para o próximo, que essa foto aí de ar está muito bonita. Então, acho que, primeiramente, obrigado, bem-vindo a todos que estão aí acompanhando a gente hoje. Só interrompendo aqui, pronto, foi lá. O que a gente vai tratar hoje é sobre o crescimento de vendas em multicanal, que nem o Rafa falou ali no comecinho. A loja entra, começa a vender ali eu não vou nem falar e-commerce, eu vou falar no digital commerce. Porque, e antes disso, a gente tem aqui o empreendedor. O empreendedor é aquele que encosta a barriguinha ali no balcão e começa a vender alguma coisa, ele tem aquele desejo de vender, ele passa para o digital. Então, ele começa a vender no WhatsApp, começa a vender no social commerce, começa a vender numa loja, e aí ele dá o próximo passo. Então, aqui eu trago quais são os principais desafios dos lojistas. Depois disso, como que a gente evolui a centralização de pedidos e estoque, porque se você vende num único lugar, tá tranquilo. Olha ali, olha para o estoque, fala, tem, vendo, não tem, não vendo. Só que se você tem esse produto diversificado em N canais, uma hora a coisa dá ruim. Então, uma hora tem um pedido que acontece descoberto. E não é simplesmente o fato dele acontecer e você não conseguir atendê-lo, né? Vai falar assim, poxa, consumidor, aconteceu aqui, tem também as penalidades. Você faz isso em algum canal que leva em consideração sua reputação para poder te dar um melhor posicionamento, você tratar o cliente dessa forma, você acaba se penalizando também, sua venda vai lá para baixo. E aí, com isso, eu venho com um fluxo operacional e prático de como você ter isso fora da teoria e como você opera isso. Pode passar. E aí, é isso. Então, como eu falei, digital commerce, eu não gosto de usar sempre a palavra e-commerce, eu gosto do di, porque podemos abordar qualquer cenário. Então, você vai ter venda simultânea, marketplace, tua própria loja virtual, e aí eu vou trazer um aspecto bem importante aqui sobre múltiplos canais, sobre a venda simultânea em múltiplos canais. O marketplace é, com certeza, um canal que não pode ser subestimado e muito menos abandonado. Mas você também tem que ter a tua própria loja virtual, a tua própria presença. Porque, de um lado, você tem quantos milhões? Acho que está lá no último slide, depois a gente relembra, mas a gente tem um volume absurdo de pessoas comprando todo dia. Imagino que todo mundo que está aqui assistindo, ou muito dos que estão aqui assistindo, 500, meio milhão de iniciantes já começaram no Mercado Livre em 2004. Então, são 500 mil pessoas começando a comprar todo mês ali no marketplace. E aí,
Quando você começa, você não tem verba para poder fazer grandes investimentos. Então, como que a gente começa a trazer aí os múltiplos canais? Começa trazendo no teu marketplace para poder atrair tráfego, atrair venda, fazer caixa e começa aqui usar esse pedido para poder se comunicar diretamente com o cliente. Então, manda uma caixa bonita, manda teu folder, manda o endereço da tua própria loja, aí você começa a segunda etapa da coisa toda, que é como você constrói conexão do teu cliente contigo, para que na próxima compra, se ele teve uma boa experiência, ele compre diretamente no teu site. Então, ele entenda da tua marca. Você começa a criar relacionamento. Então, os múltiplos canais são extremamente importantes para que você, primeiro, rampe, mas também dê continuidade. Senão, você não passa de um operador de vendas de alguém. Vou continuar vendendo sempre ali. Na hora que chegar outro, acabou. Você não tem mais cliente. Você tem que construir a tua loja. Vai e além... aí, fala rápido. O que você está falando é que vai além, na verdade, de vender, né? Porque o lojista, basicamente, a preocupação maior é sempre ter vendas. Só que vender, na verdade, é um acúmulo de conexões, né, com o cliente ali final. Então, quando você faz essa venda através de multicanais, você está literalmente criando relacionamento, que é o mais importante de tudo isso que você disse, né? E o reforço de brand, que é bem importante. Sensacional. Que uma coisa é fechar pedido, a outra coisa é vender. Exatamente. Então, fechar pedido é commodity. Então, um monte de gente fecha pedido, você coloca ali o teu produto, você coloca com um preço bom, o produto eu chamo de pão quentinho, então você coloca ali o teu pão quentinho para vender no sábado de manhã com manteiguinha quentinha ali, é lógico que ele vai ser vendido. E como é que você faz para aquele consumidor recomprar? Comprar de você e não comprar aquele mesmo pão quentinho. O teu produto tem que ter diferencial. E aí, se o produto é o mesmo, se a gente está vendendo a mesma caneta que tem as mesmíssimas funções, o que você faz para ele garantir que você compre aquela caneta contigo e não no próximo que aparecer? Aí é a experiência. Então, traz ele para o seu site. Exatamente. E recompra, né? O CAC começa... Aí a gente entra em outros termos aqui um pouco mais complexos, mas a gente está falando de redução de CAC, que é o custo de aquisição de cliente. A gente estava falando de aumento do LTV, que é o tempo que aquele cliente vai continuar contigo. Então, se você tem uma boa experiência na atração daquele cliente para a tua loja, depois você tem um bom atendimento para ter recorrência com ele, o teu custo por pedido reduz e você tem o custo de aquisição dele também. Você consegue ter ele por muito mais tempo. Então, o consumidor, ele escolhe não só produto, mas escolhe conveniência. Ele escolhe quem atende melhor ele para aquela determinada atividade. Então, eu marquei ali em azul do lado direito, está em vários canais, aumenta as vendas, mas também aumenta a sua complexidade operacional. Onde a gente cai com o próximo tema disso, que até aqui está tudo lindo, né? Vamos vender, vamos colocar em um monte de lugar, e vão vender no marketplace, vão vender no TikTok, vão vender no Instagram, no WhatsApp. Aí daqui a pouco você fala, e agora? O que eu faço? Ô, Toldo, às vezes é importante como a gente tem percepções, né? Quando a gente vai vivenciando esses processos, a gente vai criando novas percepções. É tipo, o empreendedor que começou agora, ele tem um sonho de vender nos marketplaces. Eu quero vender meu produto nos marketplaces. Por exemplo, eu trabalho com artesanato, e aí acaba que eu começo a ter muita demanda e não consigo abraçar essa demanda. E aí o sonho dele acaba se tornando um pesadelo se ele tiver uma operação bem estabilizada, uma operação estruturada. Vira pesadelo mesmo. Porque ele não... É um pesadelo e ainda, além de ser um pesadelo operacional que ele vai ter trabalho de corrigir, ele tem um risco grande. Então, por que tem um risco? É um pesadelo porque ele começa a receber pedido de um monte de lugar, ele não sabe se ele vendeu, se ele não vendeu, quanto que ele vendeu, quanto custou para ele vender. Então, eu vendi no marketplace que cobra 20%, eu vendi no outro marketplace que cobra 6%, eu vendi direto na minha loja que tem a taxa do cartão, tá. E aí ele começa a ficar perdido. E às vezes é o mesmo valor para todas as operações. No meu site, no marketplace, sendo que cada um
tem a sua particularidade. O marketplace tem 20% lá em cima da venda, né? A comissão da venda. No meu site eu tenho a taxa, de fato, como você disse, a taxa da negociação da maquineta, do cartão. E aí as pessoas precisam começar a pensar esse olhar macro em cima dessa estrutura diferenciada. Eu tenho uma forma de funcionar no site, eu tenho uma forma de funcionar em um marketplace, outra forma em outro marketplace. Então, às vezes, a depender, eu estava conversando com um empreendedor esses dias, e ele falou, olha, inclusive foi esse exemplo que eu trouxe, eu tinha um sonho de vender em marketplace, só quando eu parei para analisar, eu estava pagando para vender lá dentro. Então, o meu produto que eu vendia a determinado custo no presencial, eu coloquei pelo mesmo valor na plataforma, eu pagava o valor da plataforma, eu ficava, minha margem de lucro era pouquíssima. Então, olha a importância da gente conversar com quem está no dia a dia. Esse é um erro clássico. Mas também ele é clássico a forma de precificar o passo seguinte. Eu vou lá, a forma mais fácil é o marketplace e tal me cobra 20%. Então, se eu vendo a 100, eu vou vender a 120. Errou de novo, porque aí você vai jogar um produto a 120, você vende... no 100 que você vende no teu site, você não colocou a taxa da maquininha, você não colocou o quanto você anuncia de ads, você não colocou uma série de custos que você tem ali operacionais no processo. De repente, você não vai colocar lá 120. Será que vai ser a 104, a 105, 110, 125? Sei lá. Porque, porque também não tem só o 120 ali da taxa inicial. Você também tem devoluções, você também tem cancelamento, tem uma série de condições, então não é tão regra tico-tico ali, olha, mais 20, acabou. Porque você acaba perdendo venda. Não adianta nada, você está lá, se você não está lá para vender. Complexo. Você vai falar alguma coisa? Eu ia falar, na verdade, que eu acho que a maior dificuldade que todo lojista que eu converso é ter a gestão, a administração disso tudo e entender a visão estratégica desses posicionamentos e, obviamente, da execução ali em cada canal, né? A gente está falando de precificação, de estratégia de venda, porque é importante, sim. Eu acho que você vai até falar um pouco disso mais para frente. O lojista está presente em múltiplos canais, exatamente por conta da conveniência que o consumidor quer, né? É só a gente se pensar ali como cliente, né? Como é que a gente faz as compras do dia a dia através do digital, como você disse, Otondo. Mas, para o lojista, o ponto é, como é que eu controlo e como que eu consigo usar esse múltiplo canal, né? O multicanal de forma estratégica, ser assertivo e não me perder no meio desse caminho, né? Porque é uma realidade muito, muito diferente, até para quem já está acostumado com o digital, né? A gente percebe que o mercado ele vai se atualizando de uma forma muito rápida. Então, é importante também ter esse controle de uma forma mais unificada, eu acho, né? O ponto do controle, o ponto do preço, que a Sara tinha dito ali, é um ponto importante. Mas, até trazemos de volta ali para o preço junto com a parte operacional. Porque uma parte que influencia também o preço é o operacional que acontece com isso. Você vai entregar ele em um dia, vai entregar ele em 2 dias. Você já pensou em o quanto que isso vai te devolver de devolução? De repente, qual que é o custo de uma devolução? Então, acho que aqui a gente entra num tema que não é o foco hoje, que é a precificação, mas vamos tratar aqui sobre o que acontece quando você tem uma operação multicanal. O pedido espalhado, a gente consegue simplificar. Então, agora eu vou trazer aqui um pouquinho do tema da loja integrada. Dentro da loja integrada, eu consigo ter um único estoque, com gestão de todos os produtos e precificação. Consigo mandar esses produtos para N canais e, quando um produto acaba em um lugar ou diminui estoque, a própria plataforma, o próprio sistema é responsável por comunicar todos os canais onde você está conectado que aquele produto acabou. E aí evita a ruptura que acaba impactando naquele ponto inicial da Sara de preço. Por que preço? Porque se você vende ele descoberto, você vai tomar uma multa. Você vai ser impactado em posicionamento. E isso tudo impacta nos seus custos diários. Então, ter uma plataforma que seja capaz de gerir todo o processo em vários canais é essencial para poder fazer isso. Se você quiser falar, poxa, eu vou fazer só aqui minha venda no WhatsApp, legal.
Se você tem 2, 3 produtos, talvez dê. Agora, se você quer escalar isso, ir para o próximo passo, aí não adianta. Aí você tem que ter um sistema para isso. Não dá. Não dá para você seguir com um processo manual, repetitivo, demorado. O barulho que eu mais gosto numa loja virtual, numa operação, queria muito ter aquele da fita crepe esticando, sabe? Crepe! Aquele é o barulho fantástico, porque aquele ali é o barulho onde você está embalando um pedido para despachar para um cliente. Aquele é o som. Podia ter aquele da impressora matricial, mas aí é mais antigo. Hoje elas são a laser, né? Você tocou num ponto muito importante, que é literalmente eliminar o trabalho repetitivo e demorado. É exatamente o que a loja integrada propicia e o que a Superfrete propicia também no sentido estratégico da logística, porque a Superfrete também faz exatamente isso. Unifica ali a gestão das etiquetas de frete, né? No único lugar, né? Melhor, no único lugar, e nossa parceria é exatamente isso que traz de benefício maior para o seller ali no final das contas, né? Porque pensamos em preço, pensamos em unificação. Então, se eu tenho num único lugar um frete com um valor atrativo, é diferente você chegar ali com aquele caixote, você vai perder tempo na fila do balcão do correio, e aí ele vai ali, vai demorar, você vai perder ali, vai pagar a tarifa balcão, aí volta, aí compra outra etiqueta. Com a nossa parceria, você já tem toda a dimensão do produto calculado. Vendeu aqui, vendeu ali, a gente tem tudo calculado. Eu tenho CEP de origem, CEP de destino. A Superfrete já faz o cálculo de quanto isso vai custar. Já disponibiliza a etiqueta. A loja integrada já disponibiliza a parte de nota fiscal. Então, no único painel, você tem a nota fiscal, tem a etiqueta, cola em cima da caixa e só levar lá para a parte de despacho, seja em correio, log e já de log. E já de log. Então, são os 3 parceiros que estão ali por trás da Superfrete também para poder atender o Brasil todo. A pergunta que fica aqui é, e aí, você já perdeu uma venda por falta de controle de estoque? Não é por falta de estoque. Perder por causa de estoque porque você não tinha para vender, mas por falta de controle, porque você vendeu e acabou perdendo ela, tendo que devolver a venda, isso é mais doloroso. Não vendi, porque acabou. Beleza, você já vendeu tudo. Agora, se vender a mais, tem que devolver. Aí é uma tristeza. Então, agora traduzindo isso tudo, mas isso é muito difícil. A gente tem 3 cenários de venda. Então, tem o iniciante, intermediário e o avançado. O iniciante começa ali, vende em um único canal, faz a gestão estruturada, minimamente no Excel, em algum RP, algum sisteminha, tem poucos pedidos diários, ele consegue criar esse processo organizado desde o início. Legal. Próxima fase. Eu já tenho uma loja virtual. Eu já quero entrar em marketplaces. Eu já tenho uma gestão centralizada, mas em muitos lugares. E aí eu preciso começar a integrar múltiplos canais sem sobrecarregar a equipe, que é uma equipe ou uma equipe, mas você não pode sobrecarregar nenhum dos dois, tendo isso em vários... E aí você passa para o próximo passo. Você não vai conseguir passar do iniciante para avançado se você não for para o intermediário e ter isso organizado. Que aí, assim, vender em vários e vários canais, tendo alto volume de pedidos. Você não consegue ter alto volume de pedidos se você não tem uma integração robusta, capaz de ter ali pedido, etiqueta de frete e tal, tudo redondinho. Você vai do intermediário, mas para o avançado você não chega se você não tem isso todo automatizado. E você precisa de automatização total. Controle operacional de tudo. Essa automação seria, então, na verdade, o maior diferencial, o maior risco de não ter isso seria não ter automação. Seria isso. Uhum. Imagina, você não consegue uma operação de dezenas, centenas de pedidos no dia, onde para cada sistema você tem que fazer todo o processo, tudo de novo. E aí entra nisso aqui, um caos operacional. Poxa, e agora? E esse pedido? Esse pedido aqui é de quem mesmo? Um dia eu fiz uma operação que parecia super simples. A gente vendeu, sei lá, acho que eram uns 2.000, 3.000 PlayStations. Bastante. Colocamos pressão bom, vendeu bastante. Mas, cara, pegar aquele monte de pedido e saber qual a nota, casar com etiqueta de despacho, juntar isso, olha, um único produto.
Não era nada absurdo. Mas só de saber qual foi o pedido, você imprimir a nota fiscal, imprimir a etiqueta de coisa, juntar as duas coisas juntas, pegar, embalar e despachar, se isso não está com controle, com roteirização, já quebra. Agora, você imagina se você tem 100, dezenas de produtos, 3, 4, 5 produtos, chegou um monte, e agora? Esse aqui é de quem? Esse aqui é do Rafa ou é da Sara? E agora? Essa nota aqui é de quem? Senão você acaba mandando a nota do Rafael para o endereço da Sara. É o caos que isso acaba acontecendo. Eu vendi, mas você despachou certo? A venda acontece só depois que o produto chega até o cliente. Verdade. Por isso essa sincronização de dados em tempo real é tão importante, né, para o lojista. Você falou em sincronização, tempo real, e tempo operacional, que é um outro diferencial que a gente tem aqui com a Superfrete, que é o seguinte. Todo mundo está ansioso ao comprar um produto e receber aquilo, né? Então, eu fui ali no site, apertei o botão. Você compra, o produto já está lá na janela esperando ele chegar, né? Ele chegou, não chegou? E aí, a nossa integração permite que, uma vez que você pegou aquela caixa e despachou no operador logístico, a Superfrete ela já tem o controle da etiqueta e qual que é o rastreio daquilo. Então, imagina, você acabou de colocar no operador logístico, a integração com a Superfrete já comunica a loja integrada que aquele produto já foi despachado, já está em rota e já foi entregue. Então, essas 3, 4 etapas que acontecem entre o despacho e o recebimento são oportunidades que você vai tirar do teu consumidor dele vir ao saque e te perguntar: oi, onde está meu pedido? Automaticamente você já respondeu para ele. Então, respondeu para ele, ele não vai lá te perguntar. Você responde para ele antes de ele te perguntar. Seu pedido já está em rota. Você ter o tracking disso em tempo real, que é o que a nossa integração acaba permitindo, é um baita diferencial. E aí você está falando de pedido feito em N lugares. Ter esse controle te dá tempo de você pensar no que realmente importa, que é o que eu vou vender daqui a pouco, né? Qual que é o meu próximo pedido que eu vou comprar com um preço bom, vou negociar bem para poder colocar aqui a venda e vender mais ainda. E propiciar uma experiência boa, né, para quem compra ali no final, né, da regra. Sim, a experiência, a caixa, né? A venda só é feita quando a caixa chega na casa da pessoa. A caixa chega. E aí, voltamos lá naquele ponto. Você não pode ser o operador logístico do marketplace. Você tem que ser o vendedor que atende o teu consumidor. Chegou ali aquela caixa, como está aquela caixa? Está embalada num saco de lixo ou está numa caixa bonita? Tem o teu folder dentro? Oi, compre de novo aqui comigo. Acesse a minha página /bem-vindo e ganhe X% de desconto. Comece a trazer estratégias para que você atraia esse cliente para a tua loja. E aí você consiga... Ele comprou sei lá o quê, comprou um café. Quanto tempo demora aquele saco de café para acabar? 15 dias, um mês? Daqui você pode já mandar um comunicado para ele. Acho que teu café está acabando. Você não quer comprar outro? Então, começa a ativar a estratégia de CRM. Você não pode deixar isso para o marketplace executar. Então, a solução, como é que é aqui? É centralizar tudo em um único painel de controle. Aí, o tudo aqui que eu coloquei é a venda, o CRM, a comunicação de marketing, tudo para o teu próprio controle, independente de onde isso está acontecendo. Você não pode gerenciar isso tudo separado, senão fica uma maluquice. Cadê? Passou. Tô acompanhando meus slidezinhos aqui também. Boa! Então, o próximo passo é o de controle de pedido em uma única tela. Acho que a gente acabou já tratando isso. Então, independente de onde vem esse pedido, se foi feito via marketplace, social, loja, tudo centralizado, você consegue ter uma gestão completa do seu estoque, do quanto que você está vendendo em cada lugar, e aí você consegue fazer um DRE no final, sabendo qual que é a tua margem final. Tem uma falácia horrível, que por muitos anos foi verdadeira, que é quem tem margem é rio, né? Não, a sua loja tem que ter margem sim, não adianta, só quem tem muito investimento consegue se dar esse luxo. Então, se você é como a maior parte
dos empreendedores, precisa vender com margem e controle do que está sendo vendido, quanto está sendo custando cada uma dessas vendas. Então, sabendo qual que é o pedido que está pago, se ele foi entregue ou ele não foi, quanto que custou o envio de cada coisa, em um único lugar é primordial para que tenha saúde o negócio. Aqui eu acho que a gente entra um pouquinho no como, né? Redução de 80% no tempo de gestão e eliminação de erro operacional. Voltamos na etapa de vender bem, vender rápido, ter controle do pedido, saiu do teu estoque e chegou no teu consumidor. Dar a ele métodos para que ele consiga saber que o pedido está em rota ou não está, se o pedido dele foi aprovado, se ele não foi. Se ele pediu uma devolução, ele entrou em contato, falou assim, meu pedido tal, você digita ali, sabe o número do pedido, sabe que aquele pedido foi feito pelo teu canal direto, pelo marketplace, pelo digital, pelo social, sei lá onde, e saber num único lugar e conseguir trazer ele para você de volta. Então, centralizar. O cliente é teu. A venda pode ter sido feita em qualquer lugar, mas o cliente é teu. Então, ter um único lugar para fazer a gestão desse cliente é tua responsabilidade. E aqui, o que significa isso, né? Redução de 80% no tempo que você gasta olhando para dezenas de telas, onde que vendeu, onde que não vendeu, se vendeu certo. A vida do lojista ela é muito multidisciplinar, né? Ele está preocupado em comprar bem, em ter um fornecedor bom, em pensar no marketing, pensar em estratégia. Então, essa centralização que a loja integrada mais a Superfast propicia, Sara, é exatamente isso. Você vai ter tempo para conseguir montar estratégias para o que mais importa, que é vender e garantir a satisfação do seu consumidor. E aí, deixa o resto tudo aqui com a gente, que a gente consegue economizar seu tempo, centralizar a informação, facilitar a sua gestão, e eu acho que isso não tem preço, na verdade, né? E se dedica para o que realmente importa, né? Exatamente, Otônio. É isso. É o que importa, né? O restante deixa que os sistemas e outras coisas acabam realizando por você. Então, dedica para a estratégia, cuida para não ter nenhum overselling, então vender o mesmo produto em 2 lugares, tem as aéreas fazem overbooking, né? Então, não é o nosso caso, né? Eu vou abrir uma aspas aqui contigo, só para pedir, porque a gente tem vários níveis de empreendedores que estão acompanhando o webinar. Traduz para a gente, overselling, o que seria... Overselling é basicamente ruptura na venda. Então, eu tenho 3 produtos e estou anunciando esses 3 unidades, tá? Não 3 produtos diferentes, 3 unidades de um único produto. Estou vendendo essas 3 unidades, anunciando no TikTok, no Instagram, no Mercado Livre, na Shopee, na minha loja. Então, tem 5 lugares aí que aconteceu, que eu estou divulgando esses mesmos produtos. O produto é o mesmo. Só que é pão quentinho, é um baita produto legal, e você acabou vendendo 4. Então, você abriu a tela do Mercado Livre, opa, uma venda. Abriu a tela do Shopee, opa, uma venda. Abriu a sua tela da loja, opa, mais 3 vendas. Aí você falou, opa, 3, com 1 deu 5, eu só tenho 3, e agora? Isso é ruptura de estoque, alguém vai ter que ficar sem. Quem vai ficar sem? Quem ficar sem, provavelmente vai reclamar. E esse que vai reclamar vai gerar uma reputação ruim para você. Então, não é só o custo de, não deu certo. É ruptura, é reclamação, reclame aqui. É experiência negativa. Ninguém quer. Perfeito. Completou com a cereja do bolo. A gente está aqui com um tempo restante de 10 minutinhos, acho que um pouco menos do que isso. Eu posso passar para o próximo aqui? Pode, já estamos no finalzinho. Já estamos no finalzinho. Então, obviamente, empresas que centralizam suas operações crescem no mínimo 2 vezes mais rápido que o concorrente, porque ele tem mais tempo para poder dedicar para o que realmente importa, que nem o Rafa disse, que é a estratégia de venda, buscar um produto que está sendo bem vendido, senão ele vai continuar vendendo o mesmo filme fotográfico. E aí a gente já está falando de câmera digital, e ele está vendendo o filme fotográfico porque não teve tempo de descobrir que estamos em outra época. Deixa eu ver aqui. São dados que eu acabei pegando. Recompra. Esse número de 71% é recompra.
71% dos consumidores que compram digitalmente compram todo mês. Não estou falando que 71% da população compra de novo toda hora, né? Quem tem o hábito de comprar online acaba comprando todo mês. Então, se você está vendendo num canal qualquer, a chance dele comprar de novo contigo é muito alta. Essa experiência de mandar uma caixa boa com a tua marca, trazendo ele de volta para a tua loja com uma experiência bacana, tá aqui. O número tá claro. O número, qual que é o valor dessa venda? 260 bi em venda online. Isso está crescendo ano após ano e ainda tem muito chão para crescer, para subir. Deixa eu lembrar aqui os números. É isso. Quem opera dentro de marketplace, ele acaba vendendo 3 vezes mais. Não só em marketplace. Marketplace é uma parte, mas no digital em geral. Tem a loja, tem um social selling. Social selling, traduzindo aqui, vender no TikTok, vender no Instagram, vender no WhatsApp também. Olha, chegou aqui uma marca nova, um produto novo. E que nem eu falei lá no comecinho, mais de 500 mil de pessoas passam a comprar todo ano, começam a comprar todo ano nos marketplaces, nos outros canais. É isso, né? Acho que aqui a gente zera, hein? Boa. É isso, né, Rotondo? Vender em vários canais pode acelerar muito o crescimento da loja, mas só funciona bem quando existe organização e tecnologia apoiando a operação, né? Por isso é tão importante fazer iniciante, intermediário e avançado. Exato. Em plataformas como Loja Integrada, mais Superfrete. É isso que vai colocar seu negócio na frente. É isso. Vai permitir que ele cresça. Acho que o principal é permitir crescimento. Ele começa, né? Não está errado ninguém ser iniciante. Todo mundo tem que começar e dar o primeiro passo. O ponto que tem que ter muito claro é: esteja numa plataforma, esteja com parceiros que te permitam dar os próximos passos. Então, entre numa plataforma, vai começar a vender ali teu único produtinho, começa a vender, mas já esteja preparado para o próximo passo, colocar em mais canais, em muitos canais, ter automação para isso. Então, todo mundo tem que começar a empreender, destravar crescimento, gerar renda, começando numa plataforma, indo para o próximo, para poder chegar na avançada. Um passo de cada vez. Excelente, Rotondo. Aulas. Se tivesse um botãozinho de reação aqui, eu estava reagindo aqui, batendo palminha, mandando coração. Muito importante esse tema que a gente abordou aqui hoje. Obrigada por topar esse momento aqui com a gente, trazer aí o seu conhecimento, falando aqui numa linguagem chique, o seu know-how. É importante essa troca que a gente tem, essas oportunidades, e sempre que a gente tem troca com você, a gente sempre aprende muito, né? Nos bastidores a gente sempre conversa isso. Então, muito obrigada. Foi extremamente importante os pontos que você trouxe. Eu já deixei aqui, embaixo da gente, aqui, o QR Code, para você que está assistindo aqui o nosso webinar e quer fazer a integração, já utiliza a loja integrada, quer integrar a Superfrete, ou de forma contrária também. Então, tem o QR Code aqui para você escanear com o seu celular e fazer os procedimentos para integrar as duas soluções, loja integrada, Superfrete, para ter aí uma operação mais facilitada, ter tudo centralizado. Então, tá aí, ficou a dica. A gente já passou a visão aqui para você que está assistindo e está acompanhando. Tondo, muito obrigado de novo pela sua participação. Excelente, como sempre. Sua visão agrega muito. Tenho certeza que quem assistiu a gente aqui também aprendeu muito. E para você que acompanhou a gente até aqui, confira outras playlists da webinars anteriores. Tem muito mais conteúdo para te ajudar a desenvolver e aprender mais. Se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui para ajudar a gente. E é isso. Até uma próxima, pessoal. Comenta, se inscreve, clica, compra, compartilha. Manda para geral. Porque esse é um outro ponto, né? Tá todo mundo vendendo seus produtos. Então, curta, compartilhe, faça esse vídeo chegar em muito mais gente, para que todo mundo tenha essas oportunidades. Obrigado pelo convite. Obrigada, Rotondo. Agora a gente vai ficar aqui conversando, um bate-papo só eu com o Rafa. Tinha um ronquinho, não sei se vocês ouviram. Tinha um ronquinho aí durante a apresentação do Rotondo. Eu vou entregar, tá? Quem era a bênção. A gente teve participação especial aqui hoje.
Gente, então, Rafa, muito obrigada aqui por mais um webinar, por esse projeto maravilhoso, por ter a oportunidade dessa troca aqui com essa turma bacana. Lembrando, o Rafa já disse, mas a gente tem aí uma playlist com vários momentos aqui de vários parceiros que toparam esse empreitada aqui com a gente. Então, fica a dica para vocês, assistam também os outros conteúdos que a gente tem disponível aqui e para o mês que vem a gente volta com mais. Obrigada, Rafa. Obrigado, Sá. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.